Olá, meu amigo, minha amiga, vamos aqui à resolução da questão de número 12 da prova de linguagens do Enem 2023. Eduardo, qual a cor da prova? Cor azul, meu amigo, minha amiga. Pessoal, é o seguinte, vamos combinar aqui. Sempre que você estiver diante de uma questão, você nunca inicia pelo texto. Por quê, Eduardo? Você nunca vai ler um texto sem saber o motivo pelo qual você deve ler esse texto. Por isso mesmo que eu já estou colocando aqui no nosso comando da questão. E ao ler esse comando, eu não vou ser bobo, eu vou fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim? Diante disso, depois disso, logicamente, eu vou ler o texto. Então vamos lá. Pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos de 1950. Aqui observada na. Eita, Eduardo, eu não entendi nada desse comando. Vamos devagar. O que o autor da questão está querendo de mim? Ele está falando que existe uma voz narrativa, existe a voz de uma empregada da casa que está o quê? Que está descrevendo. Descrevendo o que, Eduardo? Descreve um personagem, um dos membros da família. E a maneira como ela descreve, o que acontece? Exemplifica essa renovação da ficção urbana de 1950. Então, essa renovação da ficção urbana pode ser observada em quê? Em qual momento da descrição da empregada, que a empregada faz, é possível notar uma característica da ficção urbana de 1950. Pessoal, isso daqui é uma clássica questão de competência 5, habilidade 15. Porque, Eduardo, ele quer que tu relacione o texto literário, o texto de literatura, tudo bem? O texto literário, ao seu momento de produção, ao seu contexto de produção, mais especificamente os anos de 1950, a década de 1950. Então, aqui nós estamos falando de uma literatura que é o quê? Uma literatura contemporânea. Então, era esse o conteúdo que você deveria saber para responder muito bem a questão. Então, vamos lá. Vamos agora para o texto, já que eu já sei que eu vou procurar o quê? O que há nesse texto que representa a renovação da o quê? Da ficção urbana. Pessoal, olhou para o texto, a gente já sabe que é um texto narrativo. Todas as vezes que você for ler um texto narrativo ou for ler um texto no Enem, você vai quebrar esse texto e fazer relações lógicas. A tua leitura deve ser uma leitura ativa. Primeira pergunta que você faz diante de um texto narrativo: qual o foco narrativo desse texto? Ainda daquela vez pude. Eu pude. Então, nesse caso, eu tenho um foco narrativo na primeira pessoa. Esse foco narrativo é na primeira pessoa, então tem um narrador que é, além de narrador, além de contar a história, é uma personagem. E nesse caso, eu tenho apenas um recorte de um texto maior. Mas o comando da questão já me falou que essa personagem é uma empregada e essa empregada ela vai fazer o quê? Ela vai descrever um membro da família. Então, o que é descrição, Eduardo? Descrever é formar um retrato verbal. Pronto. Vamos quebrar bem aqui o texto. Vou quebrar o texto aqui nessa primeira parte e vou ler essa primeira parte com vocês. Ainda daquela vez eu pude constatar a bizarrice nos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Então ela está descrevendo, ela vai descrever algo que ela considerou bizarro ali naquele momento. Ao me aproximar, verifiquei quem? O senhor Timóteo. Opa, vamos lá, se tu tá falando de uma família tradicional, o senhor Timóteo, o que tu espera? Que ele tenha todo aquele comportamento engessado, correto? Ó, homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer isso. Mas ele era o quê? Ele era gordo e suado, trajava um vestido de franjas. Opa, já começa a modificar aqui, correto? Já tem uma quebra de expectativa. E lantejoulas, que pertencia à sua mãe. Então ele estava vestido com as roupas da sua mãe. Já quebrou totalmente o padrão. Já não é mais aquele costume, por exemplo, de um romance do José de Alencar, por exemplo. De uma senhora de José de Alencar. Que homem tem o seu papel social e mulher tem o seu papel social. Aqui é quebrado. Então vamos ler aqui o segundo bloco do texto. Vamos ler exatamente até
perfume. Então, a gente percebe que ela está descrevendo, está formando um retrato verbal, está formando uma imagem da personagem. O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura, e aqui e ali rebentava, através da costura, um pouco da carne aprisionada, esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício. Então, aquele modo de vestir-se era típico de quem? Da personagem. O senhor Timóteo, ele tinha um jeito dele. Movia-se ele com lentidão, meneando todas as suas franjas e abanando-se. Então, ele estava abanando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo. Um leque realmente caro, provavelmente. E o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. E ele ainda tinha um perfume meio que enjoado, e quando ele ia passando, nossa, esse perfume é ruim. Então, lemos aqui o segundo bloco do texto. Continua descrevendo, correto? A personagem. Vamos ler aqui o terceiro bloco até o final do texto. Olha só. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais com um turbante ou a um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelo alourados. Pessoal, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, à medida que eu estou lendo, na tua cabeça, na tua mente, a personagem está se formando, uma imagem da personagem está se formando, porque é justamente esse o papel do texto descritivo. Eduardo, mas tu não falou que isso daí é um texto narrativo? Sim, dentro de um texto tipicamente narrativo, que tem como predominância a tipologia narrativa, você pode ter também a tipologia descritiva dentro dele. É o caso. Então vamos lá. Como era de costume seu também, trazia o rosto pintado, e para isto, bem como as suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe. Também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia. Então ele era uma pessoa que se vestia de maneira extremamente extravagante. O que, sem dúvida, fazia-lhe sobressair-lhe o nariz tão enorme, que era característico da família Menezes. Então, o que tem dentro desse texto que exemplifica uma renovação da maneira de produzir uma ficção urbana? Letra A. Opção por termos e expressões de sentido ambíguo. Pessoal, o que é ambiguidade? Ambiguidade é a mesma coisa que o quê? Eduardo, é a mesma coisa que anfibologia. Lembra lá dos anfíbios? Anfibologia. Os anfíbios, eles não nascem, por exemplo, o sapo não nasce na água e depois tem uma vida ambígua, tem uma outra vida na Terra. O que é anfibologia? O que é ambiguidade? É uma palavra que, dentro de um contexto, você não sabe se quer dizer uma coisa ou outra. É um deslize, é um vício de linguagem. Foi por conta desse vício de linguagem, pessoal? Não. Foi pela forma como a personagem é descrita de uma maneira excêntrica. Letra B. Crítica social? Poxa, não vimos nenhuma crítica social. Se tivesse crítica social, muito provavelmente você teria a tipologia argumentativa aqui. Nesse caso, está muito mais para uma descrição. Letra C. Descrição impressionista. Pessoal, o que é uma descrição impressionista? Lembra lá das aulas, por exemplo, de arte, que falam para ti que o impressionismo vem de fora para dentro? Então, na hora de descrever a personagem, o que ela faz? Basicamente, ela coloca a sua visão, aquilo que ela está vendo, para fazer o quê? Para funcionar como filtro e colocar no papel aquilo que a personagem faz. Tivemos isso? Aparentemente sim. Do fetiche, como assim, Eduardo, do fetiche do personagem? Desse jeito extravagante de se vestir. Isso faz com que você tenha essa quebra de padrões. É característica dessa renovação da ficção urbana. Com toda certeza, meu amigo. Com toda certeza, minha amiga. Então, aqui na letra C, eu acho que ela pode ser o gabarito. Eu tenho que olhar a letra D e a letra E. Letra D. Presença de um foco narrativo de caráter impreciso. Pessoal, o foco narrativo, a gente viu o quê? O que é o foco narrativo? É a visão que o narrador tem da história. É um quê? O foco narrativo é em primeira pessoa.
A narradora, a personagem, é uma empregada e ela está descrevendo um membro da família Menezes. Então aqui não é impreciso de jeito nenhum, aqui está extremamente falso. E a letra E, ambiência de mistério nas relações entre familiares, não está falando a respeito da relação entre, por exemplo, a personagem A e B da família Menezes. Está falando dessa relação que eles tinham? Não, de maneira alguma. Então, isso daqui nem presente no texto não está, essas relações entre familiares. Portanto, pessoal, o nosso gabarito aqui, o que vai configurar o nosso gabarito? Justamente essa descrição impressionista. Pessoal, eu vou falar para você, para mais resoluções como essa, você vai me seguir lá no Instagram. O meu Instagram é Medlinguagens. Todos os dias eu estou por lá falando a respeito dessa prova de linguagens, que é uma prova extremamente importante para quem quer cursos altamente concorridos no Enem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.